E aí, pessoal, vamos continuar? Então, já sabemos o quê? Que a receita corrente líquida foi o referencial monetário escolhido pela lei. Beleza. Muito cuidado com o que eu vou mostrar agora. Não confundam receita corrente líquida com receita corrente. Não confundam receita corrente líquida com receita corrente. A receita corrente, que nós já aprendemos, é o somatório bruto da receita de impostos, taxas, contribuições de melhoria, que são as receitas tributárias, mais receita de contribuições, industrial, de serviços, agropecuária, patrimonial, transferências correntes e outras receitas correntes. Então, receita corrente é esse somatório bruto. O referencial que a LRF escolheu é chamado de receita corrente líquida, porque eu vou pegar a receita corrente, somar e depois vou efetuar algumas deduções. Então é comum a banca trocar receita corrente líquida por receita corrente. Tipo, um Estado não pode gastar mais do que 60% da sua receita corrente em pessoal. Receita corrente, não. Ele não pode gastar mais do que 60% de sua receita corrente líquida. Então, a banca vai trocar receita corrente líquida por receita corrente, por receita orçamentária, por receita de capital, por receita de capital líquida. Então, o correto qual é? Receita corrente líquida. Ok, todos? Deixa eu continuar. Artigo 2º, inciso 4 da lei. Receita corrente líquida, somatório das receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos. Estão vendo aí? Deduzidos. Então, vamos somar todas as receitas correntes e depois vamos efetuar as deduções para evitar a dupla contagem. Gente, vamos parar um pouquinho agora, prestar muita atenção, porque a chance é enorme de cair uma questão de receita corrente líquida. A chance é enorme, principalmente as deduções. Então, vamos entender um pouco da lógica dessas deduções. Primeiro, cada estado, cada município e a União tem a sua própria receita corrente líquida. Não existe uma receita corrente líquida para todos. Não. Cada um tem a sua própria receita corrente líquida, ok? Em relação às deduções, qual a lógica da dedução? Vejam, eu calculei a minha receita corrente, somei minha receita corrente. E agora vou deduzir alguns valores. Por que eu vou deduzir? Porque eu arrecadei receitas correntes, mas uma parte do que eu arrecadei não vai ficar comigo. Eu arrecadei, mas vou ter que transferir para outro. Eu arrecadei, mas já pertence a outro órgão. Então, a União arrecada impostos. O imposto é uma receita tributária, que é uma receita corrente. Mas parte desses impostos, a União tem que transferir para os estados e municípios. Então, quando ela estiver calculando a sua receita corrente líquida, o valor que ela transfere, já que não vai ficar com ela deduz. Então, essa é a lógica. O que eu não ficarei, o que não vai ficar comigo, eu deduzo. A lógica maior é essa. Outro ponto que temos que observar para eu explicar dentro da lei, da legislação. Falei para vocês que cada um tem a sua própria receita corrente líquida. No tocante às deduções, teremos deduções que se aplicam apenas para a União. Teremos deduções que serão aplicadas apenas para os estados. Teremos deduções que serão aplicadas para todos ao mesmo tempo. Não temos deduções que se aplicam apenas aos municípios. Temos deduções que se aplicam apenas à União, apenas aos estados e para todos ao mesmo tempo. Aí a banca pode fazer o seguinte:
Marque a alternativa que apresenta uma dedução da receita corrente líquida exclusiva da União, exclusiva do Estado, ou comum aos 3 entes da federação. Ela pode fazer isso. Entenderam? Quando eu quis chegar? Então, quando você estiver, preste atenção, quando você estiver resolvendo a questão, primeiro passo, identificou que é de receita corrente líquida? Agora identifique se é da União, se é do Estado, ou se o cálculo estará sendo feito para o município. Porque a resposta dependerá muito do ente da federação. Entenderam? Então vamos agora às deduções. No caso da União, os valores transferidos aos estados e municípios por determinação constitucional ou legal. Os valores transferidos aos estados e municípios por determinação constitucional ou legal. O que eu falei, parte dos impostos que a União arrecada vai para os estados, vai para os municípios. É o que chamamos de FPE, Fundo de Participação dos Estados, e FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Então, essa parte que a União manda para os estados, para os municípios, ela deduz. E as contribuições mencionadas na linha A do inciso 1 e no inciso 2 do artigo 195 e no artigo 239 da Constituição. Gente, são as contribuições, é o PIS, o PASEP, que incidem sobre a folha, sobre o faturamento. Então, a União arrecada, né, como contribuição, é uma receita corrente, mas já tem destino certo. Vai para a Seguridade, vai para o PIS. Então, ela não pode contar com esse recurso. Por isso que ela deduz. Então, temos aí as deduções exclusivas da União. Exclusivas da União. Ok, todos? Bem, a primeira e a segunda. Agora vamos para o cálculo da receita corrente líquida nos estados. As parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. O que acontece aí? O Estado, durante o ano, ele arrecada, digamos, IPVA. Mas parte do IPVA que ele arrecada, ele deve transferir para os municípios. Então, essa parcela que ele transfere para os municípios, ele deduz. Então, cuidado, hein? Olha a questão. A banca começa florindo, falando bobagem de receita corrente, líquida, para lhe cansar. Mas ela vai soltar que é de um Estado. Aí você se ligou, é de um Estado. E ela pede para que você marque a alternativa correta. Então ela vai e coloca como uma das deduções as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. Tá certo. Mas se ela colocar que é o município que está calculando, você não poderia marcar essa alternativa que trabalhasse isso. As parcelas transferidas aos municípios. Não. Se é o município que está calculando, ele está recebendo do Estado e fica com ele. Por isso que é importante você identificar qual ente da federação que está calculando a receita corrente líquida. Porque pode mudar muito a resposta da questão. E agora vamos para aquelas deduções que são deduções em comum para a União, para os estados e para os municípios. A contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social. Quando o servidor contribui, gente, a União, o Estado, o município arrecada uma receita corrente, que é uma receita de contribuições. Só que essa receita não vai ficar com o Estado, não vai ficar com o município, não vai ficar com a União, vai para o regime de previdência. Então, se eu não posso contar com essa receita que eu arrecadei, eu tenho que deduzir. Observem que temos dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social. Ok? Aí o que é que a banca pode fazer? Previdência,
assistência social e saúde. Saúde não. Previdência e assistência social. Mais uma dedução comum para todos. Olha lá. As receitas provenientes da compensação financeira. O que é essa compensação financeira? Vamos aprender. Vamos supor que você, durante 5 anos, trabalhou na iniciativa privada. E trabalhando na iniciativa privada, você está vinculado à CLT. Você não está vinculado à CLT. Você está vinculado ao regime geral de previdência social. Todo mês você contribui para aquele regime. Mas você se abusou. Quero mais ser... Está vinculado à CLT, não. Eu quero ser servidor público. Eu quero ser servidor público. E aí? E aí que você tomou a melhor decisão. Eu vou fazer um curso de finanças públicas para passar. E comprou aqui esse meu curso. Vai passar. Bota na sua cabeça que você vai passar. Bota na sua cabeça que você vai passar. Então você está estudando, está transpirando. E resultado de tudo isso, você passou. Agora, você não é mais um seletista. Agora você é um estatutário. Agora você está vinculado a um regime próprio de previdência. Quem vai bancar a sua aposentação no futuro será esse regime próprio. E quando você se aposentar lá para frente, não é lá no futuro, quando você se aposentar, será feito um cálculo. Ah, quanto é que esse cara contribuiu? Vamos ver aqui, temos o controle dele. Aí vão descobrir, ó, até antes isso pode ser feito. Ele, antes de entrar no serviço público, ele trabalhou 5 anos e contribuiu 5 anos. Quem vai bancar a aposentadoria dele é a gente. Então vamos cobrar do RGPS esses 5 anos. Será feito um cálculo, esse valor será transferido para o ente da federação. Digamos, você era vinculado à CLT, passou no concurso estadual. Então, o RGPS vai transferir para o Estado mandar para o RPPS do Estado. Você passou no concurso federal, vai transferir para a União, para que a União mande para o regime próprio. É isso que chamamos de compensação financeira, que acontece entre os diversos regimes de previdência. Então, essa compensação financeira que a União recebe, que o Estado recebe, que o município recebe, não vão ficar com eles, vai para o RPPS. É por isso que a compensação financeira tem que ser deduzida. É um dos fatores de dedução, para que não ocorra a dupla contagem. Então, gente, muito cuidado com esses valores que deverão ser deduzidos, pois costuma cair muito em provas de concurso. Vamos avançar. Agora vamos aprender como se calcula a receita corrente líquida. Vamos imaginar que estamos em setembro de X1. Como é que eu vou calcular? Eu vou pegar o mês em referência e voltarei 11 meses para trás. Eu pego o mês em referência e volto 11 meses. Mas, Wilson, o que é um mês em referência? O mês em referência é o mês imediatamente anterior do cálculo. Ora, se eu estou calculando em setembro de X1, o meu mês em referência será agosto de X1. Muito bem. Agora voltem 11 meses. Voltaremos até setembro de X0. Então vejam que esse período de apuração da receita corrente líquida é de 12 meses. Como é que a gente calcula? Mês em referência e os 11 meses anteriores. Aí a banca são 13 meses, 15 meses, 10 meses. É o mês em referência e os 12 anteriores. Não. É o mês em referência e os 11 meses anteriores. É assim que a gente vai ter que calcular. E observem também que esse período ele não vai coincidir com o exercício financeiro. Estão vendo? Na realidade, só há uma hipótese que haverá coincidência. Quando o cálculo estiver sendo feito em janeiro.
Se eu estivesse calculando em janeiro, eu pegaria o mês de referência, que é dezembro de 2023, e voltaria até janeiro de 2023. Essa é a única hipótese em que o período de apuração da receita corrente líquida vai coincidir com o exercício financeiro. Então, tivemos as informações necessárias para essa prova da chamada receita corrente líquida, que está no capítulo 1, disposições preliminares. Agora vamos avançar. Vamos entrar no capítulo 2, que trata do planejamento. Gente, aqui a LRF tentou colocar dispositivos para regular ainda mais o PPA, a LDO e a LOA. Eu falei tentou. Por que tentou? Porque o artigo 3º da LRF, que tratava de PPA, foi vetado. Foi declarado inconstitucional. Então, nesse capítulo 2 do planejamento, só temos regras novas para a LDO e para a LOA. Não temos regras para o PPA, já que o artigo 3º foi vetado. Existem questões que trabalham exatamente isso. Então, vamos ver o que a LRF trouxe para a LDO, né? Iniciando com a LDO, artigo 4º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá o disposto no parágrafo 2º do artigo 65 da Constituição e disporá também sobre... Vejam, o parágrafo 2º do artigo 65 já estudamos. Agora vamos ver o que a LRF trouxe para a LDO. Equilíbrio entre receitas e despesas. Isso aí, gente, surge com o advento da Constituição ou da LRF? Da LRF, estou mostrando para vocês. Pois a banca cobra, hein? Tipo, marca alternativa que apresenta uma característica da LDO segundo a LRF. Então temos a primeira, equilíbrio entre receitas e despesas. B, critérios e forma de limitação de empenho, que eu ainda vou ensinar a vocês. Normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. F, demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Então, é importante ler bastante isso aí. Agora, o que realmente é cobrado com mais, digamos, continuidade, o que cai mais em provas de concurso, são os anexos da LDO. Quais são os anexos da LDO? Perguntará a banca. Aí você vai responder. É o anexo de metas fiscais e de riscos fiscais. Cuidado, pois a banca troca o nome. O correto, metas fiscais, riscos fiscais. Aí a banca vai colocar lá um anexo chamado de objetivos fiscais. Não existe esse anexo. Ou metas fiscais ou riscos fiscais. E são anexos da LDO. Não são anexos do PPA. Não são anexos da LOA, mas sim da LDO. Começarei a explicação pelo anexo de metas fiscais. Artigo 4º, parágrafo 1º, integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. Gente, tão lembrados que eu falei para vocês? As metas da LDO são metas fiscais. Não confundam com as metas do PPA, que são metas físicas. E aqui eu reforço, confirmo aquilo que eu já tinha adiantado. Tanto é verdade que temos um anexo de metas fiscais à LDO. O que a banca pode cobrar? Quais são as metas? São 5 metas. Receita, despesa, resultado nominal, resultado primário
e o montante da dívida pública. 5 metas. Lembrando que eu já falei, essas metas poderão ser projetadas como metas superavitárias, deficitárias ou nula. Eu posso colocar na LDO uma meta nula, como foi agora em 2024. Eu posso colocar uma meta deficitária. Se a banca colocar na questão somente metas superavitárias, é que poderão ser definidas no anexo de metas fiscais. Não. Pode ser superavitária, pode ser deficitária, pode ser nula. Não é o gestor, não é o presidente que vai escolher. Ele vai trabalhar a situação, o contexto econômico, para ver se é possível ou não. Ok? Então, são as 5 metas que deverão aparecer. E o planejamento aqui é chamado de planejamento trienal. Olha só na parte final. Para o exercício a que se referirem e para os 2 seguintes. Vamos entender. Em 2024, o presidente elaborou um projeto de lei de diretrizes orçamentárias. E junto a esse projeto vem o anexo de metas fiscais. Metas para quê? Receita, despesa, resultado nominal, resultado primário e para o montante da dívida pública. Essas metas, elas são projetadas para o exercício a que se referirem e para os 2 seguintes. Ora, se eu estou em 2024, é porque essa LDO, ela se refere a 2025. Então, exercício a que se referirem e os 2 seguintes, 2026, 2027. Em 2025, outro projeto de LDO será elaborado. A LDO, como nós vimos, ela é anual, né? Todo ano temos que ter uma LDO. Junto a esse projeto, mais o anexo de metas fiscais. Está aqui. Metas para quem? Metas para receita, despesa, resultado nominal e resultado primário. Vamos projetar? Para exercício a que se referirem, está aqui, ó, e para os 2 seguintes, 2026, 2027 e 2028. Então, gente, essa é a composição inicial do anexo de metas fiscais. Mas temos outros componentes que também poderão ser cobrados, que está na sequência do parágrafo 4º, do parágrafo 1º do artigo 4º. Mas esses outros componentes veremos na próxima aula. Até lá.